Hello, guys! Iniciando o nosso livro 3, não é? Do SAIS, nossa apostila 3 do SAIS. Our chapter is 8, Artificial Intelligence, Zero and First Conditionals. Então, iniciando o nosso livro 3, apostila 3 do SAIS, o nosso capítulo hoje é o 8. O nosso tema é inteligência artificial e o nosso tópico é a zero e primeira condicionais. Well, opening text exercises, a gente sempre vai iniciar com os textos, não é? Com os exercícios de texto. On page 2, opening, we have our theme, artificial intelligence. Number 1, what is artificial intelligence for you? Answer based on your own experience and discuss with your classmates. Então, vocês têm aí a reflexão sobre o que seria inteligência artificial. O que é inteligência artificial hoje? O que nós temos hoje de inteligência artificial no nosso dia a dia, no nosso meio? O que é inteligência artificial para você? O que ela pode vir a ser em um futuro, né? Ou próximo, ou um futuro mais longínquo? Enfim, reflita sobre esse tema e aí você pode escrever alguma coisa no seu livro, tanto em português quanto em inglês. Fiquem à vontade, ok? On page 3, we start text files. Lá na página 3, a gente inicia o text files, não é? Com o number 1, vocês têm um texto. Read the text and check the themes on it. Então, a partir desse texto que vocês têm na página 3, read the headlines in the portal above and check the themes that are mentioned. Vocês vão marcar, não é? Selecionar aí, na número 1, todos os temas que são mencionados no texto. On page 4 and 5, vocês têm a número 2, 3, 4 e 5 a partir de um texto só, ok? Preparing for our robot masters. E aí, a partir desse texto, vocês vão responder as análises textuais, não é? Assinalar a resposta correta na number 2 and number 3. Já na 4 e na 5, vocês vão precisar escrever, ok? Number 4, based on the text on the previous page, write down 2 activities related to humans that are being run by artificial intelligence. Então, na número 4, você vai pensar, vai reler o texto e vai colocar 2 atividades que são relacionadas ao ser humano, porém, elas são feitas hoje em dia, não é? Elas podem ser feitas por inteligência artificial. Number 5, read again the text on the previous page and compare it to your answer to the activity on page 2. Write down the differences and similarities, then share your findings with the class. Então, gente, lendo o texto da página 4, o que tem de relação com aquilo que você pensou, que você refletiu lá na página 2 sobre a inteligência artificial? O que tem em comum, o que tem de diferente? E aí você vai também colocar a sua resposta na number 5. In Portuguese or in English, ok, no matter, ok? It doesn't matter. Text files, a gente vai... test your skills. A gente vai direto para a página 8 do Test Your Skills. A 7 ainda está relacionada ao conteúdo gramatical, veremos mais à frente. Então, on page 8, read the text to answer question 3. Então, na página 8, vocês têm um texto e uma pergunta, não é? Um questionamento. Assim como na page number 9, também você tem um outro texto com apenas uma questão, a question number 4. Ok? E iniciamos o nosso conteúdo gramatical Essential Zero Conditional. Gente, a primeira coisa, o que é uma condicional? Uma condicional é uma sentença, né? Aquele tipo de sentença que uma necessita da outra, não é? Elas estão ligadas, conectadas.
uma sentença é a condição e a outra sentença vai sempre trazer a consequência, o resultado dessa condição, ok? Zero conditional. Vamos ver o que seria a zero conditional, né? O que essa condição e essa consequência elas trazem em seu sentido. The result will always happen. Facts in general situations. The if can be replaced by when without changing the meaning. And we use simple present and simple present, ok? Então, a zero condicional, ela traz uma condição e uma consequência que sempre são iguais, ok? A consequência, o resultado, sempre vai acontecer da mesma maneira, porque a condição também vai acontecer sempre da mesma maneira. Eles vão falar, não é? Essa condicional, esse tipo de condicional, ela está situada dentro das situações gerais, das situações comuns, de fatos científicos, de leis naturais. Sendo assim, se elas sempre vão ser iguais, então eu posso trocar a palavrinha if, que é a palavra que expressa a condição, não é? If, se, pela palavra when, quando. Por quê? Porque primeiramente, eu não vou ter uma mudança de sentido. Se sempre acontece da mesma forma, então, ao invés de usar a palavra se, eu posso sim trocar pela palavra quando. Vamos para os exemplos, e aí lá nos exemplos eu faço essa troca para vocês, tá bom? Vamos lá. For example, if water reaches 100 degrees, it boils. It's always true. There can be a different result. Quando a água chega a 100 graus, ela ferve. Não tem outro resultado, né? Se a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Não tem outro resultado, outra consequência para essa água quando ela chega a esse número, não é? A esse 100 graus Celsius, ok? Logo, eu posso trocar o meu if pelo when. When water reaches 100 degrees, it boils. Quando a água alcança, não é? Chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Outro exemplo. If she eats peanuts, she is sick. This is true only for her, but it's still a common situation. Aí a gente vai ter a nossa primeira exceção, a primeira coisinha que a gente precisa lembrar. Quando eu falo, gente, aqui, ó, facts and general situations, the result will always happen. Isso pode ser uma lei natural, um fato científico, como a primeira, né, como o meu primeiro exemplo. If water reaches 100 degrees, it boils. Ou isso pode ser para mim, na minha vida, não é? No meu comum, no meu cotidiano, no meu normal. If she eats peanuts, she is sick. Ou seja, ela é alérgica, ela não pode comer nozes. Se ela come, então ela fica doente. Quando ela come nozes, ela fica doente. Se ela comer nozes, ela fica doente. Então, das duas maneiras, tanto usando o if quanto usando o when, eu não tenho uma mudança de sentido, porque a minha condição e a minha consequência serão sempre iguais. More examples. If people eat too much, they get fat. Se as pessoas comem muito, elas engordam. If you touch a fire, you get burned. Se você toca fogo, né, toca no fogo, você se queima. People die if they don't eat. As pessoas morrem se não comerem. You get water if you mix hydrogen and oxygen. Você obtém água se você misturar hidrogênio e oxigênio. Snakes bite if they are scared. As cobras mordem, não é? Se elas estão com medo. If babies are hungry, they cry. Se os bebês estão com fome, eles choram, ok? Então, sempre eu posso utilizar ou o if ou o when, tanto faz. E os meus verbos todos, a minha colocação inteira, tanto a frase de condicional, que é o if ou when, quanto a minha frase de consequência,
as duas vão estar no presente simples, ok? Então, vamos lá, vou voltar aqui para revisar o presente simples. O presente simples é aquele que o I, o you, o we e o they não conjugam o verbo. Então, por exemplo, people. People pode ser trocado, né, substituído pelo pronome they. Logo, o meu verbo não é conjugado, ele vai permanecer da mesma forma. Eat. If you touch, people die. You get, snakes bite. If babies are. Ok? Incluindo o verb to be também, tá, gente? O verb to be também, obviamente, pode ir para o presente simples. Porém, se eu tenho terceira pessoa, por exemplo, it, water, pode ser trocado, não é? Substituído por it. E she, eu posso, por exemplo, trocar esse she por Carla, Camila, Stephanie, enfim. Ela, não é? She. She eats peanuts, she is sick. Já a terceira pessoa, o he, o she e o it, conjugam o verbo, não é? Modificam o verbo no presente simples. É aquela adição que vocês aprenderam quando a gente adiciona no verbo, né? Esse sufixo aqui, ó. O S, o ES ou o IES. E o verb to be na terceira pessoa é o is, não é? Nós temos o am, I am, o are para as outras pessoas, né? A segunda pessoa do singular, you are, e para o plural, you are, they are, we are. E a terceira pessoa sempre com is, ou conjugando os outros verbos, né? Reaches, eats, boils, dances, studies, ok? Esse é o presente simples. Se vocês não lembram, tentem recordar, tentem fazer uma revisão sobre os tempos verbais. Vocês ainda vão ver mais tempos verbais ainda. Então, sempre estejam revisando, relendo, revendo esse conteúdo, tá? Dos tempos verbais, para que vocês não se percam. First conditional, nós temos, eu esqueci de falar no slide anterior, são 4 condicionais, tá? Zero, first, second and third. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós veremos o zero e o first. Expresses real situations in the present and results in the future. Então, a condicional primeira, ela traz ainda essa situação real, essa situação que é comum, algo que é do nosso cotidiano, porém, o meu resultado vai ser no futuro, porque a gente está falando de uma situação em específico para alguém ou algo do tipo. We use it to express a common situation with a possible result in the future. Então, esse resultado ele é possível que aconteça ou não, ok? We use if, simple present, and simple future. Então, vamos lá. Pensem aqui comigo. Vamos ser bem práticos, não é? Quanto a esse tempo verbal. Eu tenho uma condição. A condição, ela vem antes. Logo, a minha condição, ela tem que estar no presente. Para que eu tenha uma consequência no futuro, ok? Então, eu preciso que aconteça essa condição no presente para que eu tenha uma consequência, um resultado no futuro. Essa minha consequência futura, ela é possível, ok? Ela é uma possibility, ela é uma possibilidade. Então, eu só posso utilizar o futuro com o will. É ele, né? É o will, é esse modal futuro que traz essa ideia de possibilidade, não é? Para o futuro. Examples. If it rains, I won't go to the park. Ou seja, se chover, eu não vou ao parque. If I study today, I'll go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu vou à festa à noite. If I have enough money, I will buy some new shoes. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu comprarei novos sapatos, ou eu vou comprar novos sapatos. She will be late if the train is delayed. Ela vai se atrasar se o trem se atrasar. Ok? She will miss the bus if she doesn't leave soon.
ela vai perder o ônibus se ela não sair logo. If I see her, I will tell her. Se eu a ver, eu contarei a ela. Percebam que todas as frases estão com a conjugação correta, ok? A minha condição no presente, a minha consequência no futuro, ok? A minha condição no presente, a minha resultado, minha consequência no futuro. E lembrem-se, tanto a condicional zero quanto a condicional primeira, né, a primeira condicional, eu posso inverter as sentenças, não é? Eu não preciso começar sempre com o if. Eu posso utilizar esse if no meio, como esse exemplo aqui, ó. She will be late é a minha consequência. If the train is delayed. Se o trem se atrasar, se o trem estiver atrasado. O if, ele é uma palavra de ligação, não é? Ele está unindo as duas sentenças. Logo, se eu inicio a minha frase com if, eu preciso utilizar vírgula. Se eu utilizo o if no meio, então ele já está fazendo a união das duas sentenças, eu não preciso utilizar a vírgula. Mas você precisa ter consciência, você precisa entender qual sentença é a condição e qual sentença é a consequência, ok? A condição sempre vai estar no presente, a consequência sempre vai estar no futuro, ok? É uma questão lógica, de ordem cronológica mesmo, né? O que vem antes? A condição. O que vem depois? A consequência. Então, a gente precisa entender essa colocação para que a gente use os tempos verbais corretos. Diferente da condicional zero, que usa presente e presente. Então, a gente não tem muito essa obrigação de prestar atenção no tempo verbal. Eu vou sempre usar o mesmo, ok? O will, lembrando que o will, como eu falei, ele é um modal, ok? Ele é um verbo auxiliar modal. Então, ele só pode ir com o verbo principal na forma base, ou seja, sem o to, sem nenhum tipo de modificação, ok? Não esqueçam isso também, é bem importante. Não se conjuga verbo, não se modifica verbo após um verbo modal ou um verbo auxiliar. E finalizamos com os exercícios de gramática, ok? Vamos lá, Test Your Skills, page 7, a página 6, não é? Do Essentials. Vocês têm aí toda a explicação da zero e da first conditional. Vocês têm vários exemplos para que elas servem, a forma, não é? Estrutural delas, que nós já vimos aqui também. E aí iniciamos, né, os exercícios on page 7, Test Your Skills. Number 1, complete the sentences with the correct form of the verbs. Então, você tem a sentença, não é? A condicional, e você vai verificar se essa condicional é a 0 ou é a 1, e você vai completar com o verbo entre parênteses no tempo adequado. Depois, vocês têm um texto. Read the text, then answer the questions about it following the example. Como que vocês vão responder? Utilizando as condicionais, ok? Então, a partir do texto, respondam a letra B e a letra C, formando uma condicional. Letter B. How will you learn if you take this course? Então, você vai responder a partir de uma condicional. E, obviamente, a partir do texto, né? O que o texto te dá como resposta. What will you learn if you do this course? Ok? Letter B and letter C. Gente, o conteúdo, ele é simples, se você prestar atenção, dedicar um pouquinho de tempo, ele é bem simples, né? Tanto a zero quanto a first conditional. Os dois são bem simples, bem fáceis. Não deixem para vocês tentarem entender esse conteúdo depois, como eu falei. Depois a gente vai ter a condicional 2 e a 3, que são mais complicadas, que tem mais tempos verbais. Então, tentem entender
esse conteúdo agora. É um conteúdo que vai estar na VC de vocês, então qualquer dúvida eu estou à disposição no Telegram, no e-mail, no Google Classroom. Me procurem, tirem a sua dúvida. Na apresentação aula de correção eu já tento tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E estamos à disposição. Podem me procurar qualquer coisa. Nos comunicamos em uma próxima apresentação aula. Bye, bye!